Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre conjuntos numéricos. De uma maneira especial nós vamos entender um pouco mais o que são conjuntos e vamos falar sobre subconjuntos e sobre subconjuntos numéricos. Vem com a gente aí, nós vamos ter uma aula bem interessante sobre esse conceito de conjuntos e de conjuntos numéricos. Para a gente começar, vamos entender melhor o que é um conjunto. Um conjunto é um agrupamento que reúne elementos, geralmente da mesma natureza ou do mesmo tipo. Para representar um conjunto, nós sempre vamos representar com uma letra maiúscula. E os elementos, eles podem aparecer entre chaves ou em um diagrama de Venn. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender como seria a representação de um conjunto. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto V, que é o conjunto das vogais. Veja que eu tenho elementos do mesmo tipo, então A, E, I, O, U são os elementos desse conjunto. Eles são separados por uma vírgula aqui dentro do conjunto nessa representação entre chaves. Aqui eu coloquei um outro conjunto, o conjunto P dos números naturais que são pares. Esse é um conjunto infinito, a gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Então esse conjunto P seria formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10 e todos os infinitos números pares. A gente coloca essas reticências aqui no final para dizer que o conjunto é infinito. Aqui mais embaixo eu coloquei o conjunto Q dos números naturais que são quadrados perfeitos e menores que 50. Então, um número quadrado perfeito, você deve lembrar, é aquele número que tem raiz quadrada exata. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Esses são os quadrados perfeitos menores que 50. Então, esses números ou esses elementos representariam o conjunto Q. Aqui eu coloquei alguns outros conjuntos. Vamos dar uma olhada neles. Para representá-los agora, eu estou usando o diagrama de Venn. Um diagrama de Venn nada mais é do que uma figura oval, pode ser um círculo ou uma elipse de alguma forma, e os elementos ficam aqui. Neste caso, os elementos eles não precisam ser separados entre chaves. Aqui eu tenho os elementos desses conjuntos, vejam só. O conjunto A é o conjunto dos 10 menores números naturais. Os números naturais são aqueles que nós usamos para contar, então o conjunto A é formado pelos números de 0 a 9, que são os 10 primeiros números, os 10 menores. O conjunto B é formado pelos 5 menores números naturais pares. Então aqui eu tenho 5 números pares. Então esses números formam o conjunto B. O conjunto C tem os 5 menores números ímpares, notem aqui. E o conjunto D é o conjunto dos 5 primeiros números naturais que são quadrados perfeitos. Eu falei agorinha sobre os quadrados perfeitos, então são os números que têm raiz quadrada exata. Esses são os 5 menores números que são quadrados perfeitos, ou os 5 menores números naturais, pelo menos, né? Para a gente entender um pouco mais sobre conjuntos, vamos entender os tipos de conjuntos. No geral, a gente classifica um conjunto de acordo com a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Por exemplo, um conjunto que a gente chama de conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Então, se eu imagino uma coleção de objetos ou de seres de qualquer natureza, mas essa coleção ela não possui elementos, então ela representa um conjunto vazio. Existem duas formas de a gente representar um conjunto vazio. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui eu coloquei dois exemplos, olha só. O conjunto dos estados brasileiros, cujo nome começa com F. Então, imagina os estados brasileiros que tenham um nome que começam com a letra F. Não existe nenhum estado brasileiro cujo nome comece com a letra F. Então, esse é um conjunto vazio. Eu representei aqui com A. Eu já disse a vocês que é uma letra maiúscula. Então, esse conjunto seria vazio. Veja a representação dele. É somente uma chave aberta e depois uma chave fechada sem nada aqui dentro. Esse é um conjunto vazio. O conjunto dos estados brasileiros, que o nome começa com H.
A gente também não tem nenhum estado no Brasil que o nome comece com a letra H. Então esse seria um conjunto vazio. Outra forma de representar o conjunto vazio é assim. Eu tenho uma bolinha, essa bolinha representa o diagrama de Venn, e eu dou um corte na bolinha. Então eu posso representar um conjunto vazio assim, ó, com as chaves. Eu simplesmente vou lá, desenho a chave, e aí essa chave é um conjunto vazio, porque não tem nada dentro. Ou eu desenho o diagrama de Venn, e aí eu dou um corte nesse diagrama, como a gente tem aqui na figura, e aí eu tenho um conjunto vazio. Um outro tipo de conjunto é o conjunto que só possui um elemento. Então, quando o meu conjunto ele possui apenas um elemento, ele é chamado de conjunto unitário. Aqui nós temos dois exemplos. O conjunto dos estados brasileiros, cujos nomes começam com G. Então, conjunto dos estados brasileiros que tem o nome começando com a letra G. Apenas Goiás. Então, esse é um conjunto que a gente chama de conjunto unitário, porque ele só tem um elemento, que é Goiás. Ó, o conjunto dos estados brasileiros, cujos nomes começam com a letra T. A gente só tem o estado de Tocantins, que começa com a letra T. Então, esse é um conjunto unitário. Unitário, ele só tem um elemento. Tá certo? Então, se eu digo assim, o conjunto dos números naturais menores do que 1. Então, quais são os números naturais que são menores do que 1? Apenas o zero. Então, se tem apenas o zero, então esse é o conjunto unitário, porque ele só tem um elemento. Conjunto dos números naturais que estão entre 1 e 2. Eu não tenho nenhum elemento entre 1 e 2. Então, se eu não tenho nenhum, é um conjunto vazio. Conjunto vazio, lembra, eu posso representar assim ou com a bolinha cortada, certo? Então, esses são os conjuntos, conjunto vazio e conjunto unitário. Ainda falando sobre tipos de conjuntos, a gente pode ter um conjunto finito. Um conjunto finito é um conjunto que possui dois ou mais elementos, mas numa quantidade que é possível saber quantos são esses elementos. Então, para um conjunto ser finito, ele precisa ter mais de um elemento, e eu preciso saber exatamente quantos são. Por exemplo, o conjunto dos números naturais que são menores que 100. Os números naturais que são menores que 100 são os números que vão de 0 até 99. Então, eu sei exatamente quantos elementos tem aqui. Mesmo que eu não represente todos, ou mesmo que eu não escreva todos, eu sei que aqui dentro tem que ter exatamente 100 números. Então, esses são os números naturais menores que 100. Vão de 0 a 99. O conjunto dos estados brasileiros, cujos nomes começam com S. Existem 3 estados brasileiros, cujos nomes começam com a letra S. Então, esses 3 estados representam um conjunto de 3 elementos, é um conjunto finito. Existem também os conjuntos que são infinitos. Um conjunto é infinito quando o número de elementos dele não é possível de ser determinado. Então, se eu não sei exatamente quantos elementos tem um conjunto, então esse é um conjunto infinito. E aí a gente teria um montão de exemplos. O conjunto dos números naturais, que a gente já viu na outra aula, é representado assim, com esse n estilizado. Então, esse conjunto dos números naturais, eu não sei quantos elementos ele tem. É um conjunto infinito. O conjunto dos números inteiros. Eu também não sei quantos elementos tem aqui. Eu sei que ele é formado por números positivos e negativos e o zero. Mas eu não sei exatamente quantos elementos. Então, esse é outro conjunto que a gente chama de conjunto infinito, porque eu não sei quantos elementos ele possui. E aí você pode pensar em conjuntos desse tipo, conjunto finito e conjunto infinito. Conjunto com todos os números pares que existem. É um conjunto infinito. Conjunto com o nome de todos os seus irmãos. E aí, você tem irmãos? Então, se você tem irmãos, o conjunto com o nome de todos eles é o quê? É unitário? É finito? Aí depende de quantos irmãos você tem. Se você não tem irmãos, é um conjunto vazio. Então, a gente pode representar os conjuntos dessa forma. Esses são os tipos de conjuntos que a gente tem para a gente entender um pouco melhor isso. Para a gente falar um pouco mais desse conceito, vamos entender o que é relação de pertinência. A gente chama de relação de pertinência a relação que diz se um elemento
faz parte ou não de um conjunto. De um modo geral, quando um elemento X qualquer, ele é elemento de um conjunto, nós costumamos dizer que X pertence ao conjunto. Se ele não é elemento do conjunto, nós dissemos que ele não pertence ao conjunto. Então é importante isso, a gente vai entender o significado disso. Então, se um número X ele pertence a um conjunto A, eu digo que X pertence ao conjunto A. Eu represento desse jeito, ó. X pertence ao conjunto A. Ou X é elemento do conjunto A, que dá no mesmo. Agora, quando o X não é elemento do conjunto A, eu digo que esse X ele não pertence ao conjunto A. Veja como eu represento, então. X não pertence ao conjunto A. Ou X não é elemento de A. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder relacionar usando os conjuntos que a gente viu anteriormente. Aqui nós temos os conjuntos A, B, C e D. E nós vamos preencher esses espaços aqui usando o símbolo de pertence, quando o X pertence ao conjunto, e usando o símbolo de não pertence, quando o X, o elemento, não pertence ao conjunto. Então vamos começar. O número 1 é elemento do conjunto A? Então você observa que o número 1 aqui ó, é elemento do conjunto A. Então nesse caso, como ele é elemento, eu digo que ele pertence. É um E meio estilizado. Agora, o número 3 pertence ao conjunto A? O número 3 é elemento do conjunto A? Então o número 3 é elemento do conjunto A. Então eu digo que 3 pertence ao conjunto A. O número 9 é elemento do conjunto A? Então eu digo que 9, ó. 9 está aqui. 9 é elemento do conjunto A. Então 9 pertence ao conjunto A. O número 16 é elemento do conjunto A? Observa. O 16 não é elemento do conjunto A. Então 16 não pertence ao conjunto A. Então não pertence a esse símbolo cortado. Vamos continuar. O número 7 pertence ao conjunto B? Observa, o número 7 pertence ao conjunto B? Então você já entendeu, o número 7 não está aqui. Então se ele não está, eu digo que 7 não pertence ao conjunto B. O 8 pertence ao conjunto C? Observa o conjunto C. O conjunto C só tem números ímpares, então o 8 não pertence ao conjunto C. O 9 pertence ao conjunto D? Observa o 9, pertence ao conjunto D? O 9 está no conjunto D, então 9 é elemento do conjunto D, pertence. E por último, o 0 é elemento do conjunto B? Observa o conjunto B, 0 é elemento do conjunto B, então eu digo que 0 pertence ao conjunto B. Tranquilo isso, né? Então, eu digo que pertence quando o número é elemento do conjunto e digo que ele não pertence quando ele não é elemento do conjunto. Gente, é bem simples de entender isso. Agora nós vamos começar a entender o que é subconjunto. Para isso, nós vamos falar da relação de inclusão. Imagine que todos os elementos de um conjunto A também sejam elementos de um conjunto B. Então, existe um conjunto A e todos os elementos desse conjunto A são elementos de um conjunto B. Se isso acontece, eu digo que o A é uma parte do B, ou o A é um subconjunto do B, do jeito que está escrito aqui, ó. Quando todos os elementos de um conjunto A são também elementos de um conjunto B, dizemos que A está contido em B. Do contrário, dizemos que A não está contido em B. Então, dizer que A está contido em B é dizer que todos os elementos de A, são também elementos de B. Quando isso acontece, então eu digo que A é um subconjunto de B. Ó, esse símbolozinho a gente usa para dizer que está contido. Esse símbolo é parecido com o E que nós estávamos utilizando antes, só que ele não é um E, tá bom? Então, é como se fosse um C estilizado. Então, A está contido em B. Eu represento desse jeito. É o mesmo que dizer que o A é um subconjunto de B. A não está contido em B. Eu vou representar assim.
é o mesmo que dizer que A não é subconjunto de B. O que é subconjunto é quando todos os elementos de um conjunto estão no outro. Vamos entender isso melhor com os exemplos. Aqui eu tenho os mesmos elementos que eu tinha nos conjuntos anteriores. Então, nós vamos tentar preencher esses espaços com esses símbolos. Está contido, que é quando é subconjunto, ou não está contido, que é quando não é subconjunto. Vamos lá então. Observem o conjunto A. O conjunto B, ele está contido no conjunto A, ou seja, todos os elementos de B, 0, 2, 4, 6, 8, estão no conjunto A. Todos os elementos de B estão no conjunto A. Vocês já observaram. Todos os elementos de B estão em A. Então, eu digo que B está contido em A. Ou seja, B é um subconjunto de A. Agora, observa. Todos os elementos de C estão em A. O C tem 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Todos os elementos de C estão em A. Então, eu digo que C é um subconjunto de A, porque todos os elementos dele estão em A. Ou seja, C está contido em A. Olha o conjunto D. 0, 1, 4, 9, 16. Todos os elementos de D estão em A. Olha lá, o 0, o 1, o 4, o 9, o 16. O 16 não está. Então, nem todos os elementos de D estão em A, nem todos. Então, eu digo que D não é um subconjunto de A, ou seja, D não está contido em A. Agora, o conjunto A está contido no conjunto A? Obviamente, gente, sempre todos os elementos de um conjunto estão no próprio conjunto. Então, é como se eu estivesse perguntando a você, todos os elementos de A estão em A? Isso vai ser sempre verdade. Então, A está contido em A, obviamente. Agora, o A está contido no B? Ou seja, todos os elementos de A estão em B? Óbvio que não, né? Basta você olhar um exemplo qualquer. O 1, por exemplo, não está em B. O 3 não está em B. Então, o A não está contido no B. O B está contido no A, nós já vimos. Mas o A não está contido. Então, o A não está contido no B. O B, 0, 2, 4, 6, 8, está contido no C? Ou seja, todos os elementos de B também são elementos de C? Óbvio que não, né? Nenhum, na verdade. Nenhum dos elementos de B está em C. Então, eu digo que B não está contido em C. Observa. B está contido em D? Todos os elementos de B estão em D? Você já olhou, né? B não está contido em D. E essa nós já fizemos. Para a gente falar mais de subconjuntos, vamos conhecer alguns símbolos especiais que costumam aparecer ao lado dos conjuntos numéricos. Existem 3 símbolozinhos especiais que, quando aparecem, têm um significado que vocês vão precisar lembrar. O primeiro símbolo é esse asterisco. Quando o asterisco aparece ao lado de um conjunto, significa que naquele conjunto não entra o valor 0. Ou seja, aquele é um conjunto formado por elementos não nulos. O que significa não nulo? Não pode o 0. Então, se aparece o asterisco, significa que não entra o valor 0. Um outro símbolo que costuma aparecer ao lado dos conjuntos é o sinal de mais. Quando aparece o sinal de mais, significa que não entra valor negativo. Ou seja, se aparecer o sinal de mais, naquele conjunto não pode ter valor negativo. Pode ter 0, tá, gente? Mas não pode ter valor negativo. E o último desses símbolos especiais é o sinal de menos. Se ele aparece ao lado de um conjunto, significa que naquele conjunto não entra valor positivo.
Pode entrar o zero e valor negativo, mas não entra valor positivo. Então, é bom que a gente lembre o que esses três sinais vão significar. Então, o asterisco significa que não entra o valor zero, o sinal de mais significa que não entra valor negativo e o sinal de menos que não vai entrar valor positivo. Vamos entender melhor isso dando uma olhada nos conjuntos numéricos e nos seus subconjuntos agora. Para começar, nós temos aqui o conjunto dos números naturais e alguns dos seus subconjuntos, para a gente conseguir entender essa ideia de subconjunto. O conjunto dos números naturais nós já conhecemos. Ele é formado por todos os números que nós usamos para contar. Esses números são exatos e positivos, né? A partir de zero. Então, 0, 1, 2 e assim por diante, qualquer número que eu uso para contar, contando de unidade em unidade. Ou seja, o que não pode aqui, não pode número negativo, não pode número decimal, nem pode fração. Obviamente, também não vai poder raiz, né? Inexata. Bom, esses são os números naturais. Olha, quando eu escrevo os números naturais com esse asterisco aqui em cima, eu estou falando do conjunto dos números naturais não nulos. Lembra? Não nulo, ou seja, não pode entrar o zero. Então, quando eu coloco esse asterisco, eu tenho um subconjunto. O que é um subconjunto? Um subconjunto é uma parte do conjunto, porque nesse caso ele não é exatamente o conjunto inteiro. Nesse subconjunto está faltando o zero. Então, esse asterisco indica que eu não posso colocar o zero, então eu tenho um subconjunto. Aqui eu tenho outros subconjuntos dos naturais que são importantes a gente conhecer. A maioria a gente já conhece. O conjunto dos números naturais pares. São números pares. 0, 2, 4, 6 e assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O conjunto dos números naturais ímpares é outro subconjunto dos naturais que é muito importante a gente conhecer, saber como representa. E como eu já falei aí antes, o conjunto dos quadrados perfeitos. Então, esses são os números naturais que são quadrados perfeitos. Lembra? São os números naturais que têm raiz quadrada exata, tá bom? Gente, todos esses conjuntos e subconjuntos que eu mostrei aqui, eles são conjuntos e subconjuntos infinitos. É melhor representar esses subconjuntos assim entre chaves. Eu posso representar um conjunto ou um subconjunto no diagrama de Venn, só que os conjuntos infinitos, eles ficam melhor quando eu represento entre chaves. Então aqui eu tenho alguns subconjuntos dos números naturais. Vamos falar então do conjunto dos números inteiros e de alguns dos seus subconjuntos. Gente, fica muito atento agora, porque todos os detalhes que você pegar aqui, eles vão valer para todos os outros conjuntos. Então, alguns detalhes dos outros conjuntos, eu nem vou comentar, porque já estão comentados aqui. Vejam só, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números exatos, positivos ou negativos. O que é que significa? Nós já falamos isso na aula anterior. Não pode número decimal, não pode fração, mas pode positivo e negativo aqui dentro. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto dos números inteiros, eu consigo representar todos os subconjuntos usando aqueles símbolos, o asterisco, o mais e o menos, que eu mostrei para vocês antes. Então, é muito importante que você fique atento a essas representações, porque elas valem para os números racionais, valem para os números reais, valem para os irracionais. Então, fica muito atento aí, ó. Esse é o conjunto dos números inteiros, já falamos dele. Se eu coloco o asterisco ali, eu tenho o conjunto dos números inteiros não nulos, o que significa não pode entrar o zero. Então, aqui nesse conjunto não tem o zero, tá certo? Tem todos os outros números inteiros, menos o zero, que ficaria nesse espaço. Então, zero não pode aqui. O conjunto dos números inteiros não negativos. O que é que significa não negativo? Quer dizer que não pode negativo. Se não pode negativo, quer dizer que tem um sinal de mais. Veja que esse conjunto, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse Z positivo, ele é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. É bom lembrar disso.
Então, esse z positivo, ele tem todos os números naturais, porque ele vai do zero até o infinito, considerando só os números positivos e exatos. Agora, observe esse conjunto. Conjunto dos números não positivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode número positivo. Então, esse conjunto é de zero para trás. É bom pensar assim. Ele é de zero para trás. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui, a gente tem mais duas variações dos subconjuntos dos inteiros. Quando eu misturo, por exemplo, o z mais com asterisco, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho aqui somente um conjunto de números positivos. O que é que significa somente números positivos? Exatamente isso, somente número positivo, nem o zero entra aqui. Então, o z mais quer dizer que não entra negativo, e com o asterisco quer dizer que não entra zero. Então, nessa combinação aqui, ó, mais e asterisco, nem entra o zero, nem entra número negativo. Então, observe esse conjunto. Se você der uma olhada nele, ele é igual ao conjunto dos números naturais com o asterisco. O conjunto dos números naturais com o asterisco tem somente os números naturais e não tem o zero. É exatamente esse conjunto aqui. É o z mais com asterisco. E por último, a gente tem o z menos com asterisco, que é o conjunto dos números inteiros negativos. Só pode número negativo. Então, não é do zero para trás, como eu mostrei antes. É do menos 1 para trás, somente número negativo. Lembra, gente, eu estou falando de número inteiro. Então, obviamente, eu estou falando de número exato. Na sequência, nós vamos mostrar essas variações para o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, eu já disse para vocês na outra aula, ele é formado por todos os números que a gente consegue transformar em fração. Que números são esses? São os números naturais, eu já falei disso, os números inteiros, os números decimais exatos e os decimais periódicos. Essa fração ela precisa ser formada por dois elementos inteiros. Então, aqui na fração, o A e o B, eles são elementos inteiros, mas o B ele não pode ser zero, lembra disso? Então, aqui ó, o A é um número inteiro, ou seja, pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, e o B pertence ao conjunto Z, mas precisa ser diferente de zero. Eu posso dizer então que o B pertence ao conjunto Z com asterisco, porque o conjunto Z com asterisco é um conjunto que não tem o zero. Então aqui nenhum problema. Então nem preciso escrever que B é diferente de zero, porque se o B pertence a esse conjunto não tem o zero e ele é inteiro. Tudo bem, gente? Bom, eu coloquei aqui outras representações para a gente entender. Então, se eu escrevo o Q com esse asterisco, o que eu estou dizendo? Que aqui não entra zero, ou seja, eu tenho elementos não nulos. Se eu escrevo o Q, mas eu coloco o sinal de mais ali, então eu estou dizendo que aqui não entra número negativo. Então, aqui é somente número positivo e o zero, tá? O zero entra aqui. A mesma variação que eu tinha para os inteiros. Então, se eu coloco o Q com o sinal de menos, eu estou dizendo que não entra número positivo. Vai só o zero e os negativos. E eu posso ter também aquelas outras duas variações. Quer dizer, eu posso ter um Q mais com asterisco. Quer dizer que só entra número positivo e nem o zero entra aqui, né? Porque quando eu tenho só o Q mais, o zero entra. Quando eu tenho o Q mais com asterisco, nem o zero entra. Quando eu tenho o Q menos, eu tenho o zero e todos os negativos. Não é positivo, né? Não entra positivo. Se eu coloco o Q menos com asterisco, então eu estou dizendo que aqui fica somente os negativos e nada de zero. Então é importante que a gente entenda que todos os nossos conjuntos, a partir dos números inteiros, eles vão ter essas variações nos seus subconjuntos. Aqui eu trouxe essas mesmas representações para os números irracionais e também para os números reais, para a gente entender como elas seriam. Então aqui eu teria o conjunto dos números irracionais, eu já falei deles para vocês, né? No geral eles são decimais infinitos, mas
não periódicos, a gente chama de dízimas não periódicas. Eu poderia ter o I+, que é o conjunto dos irracionais só os positivos, e eu poderia ter um I- aqui, tá? Que é o conjunto dos números irracionais somente os negativos. Veja que eu não preciso ter um I com asterisco. Por que eu não preciso ter um I com asterisco? Exatamente porque o zero ele não é um número irracional. Então, como ele não é irracional, eu não vou precisar ter um asterisco para dizer que o zero não faz parte. Então, se eu escrevo um conjunto I e eu coloco lá um asteriscozinho, isso daqui não tem sentido, porque o zero não é número irracional. Então, ele não precisa dessa representação, tá? Da mesma forma, ele não vai precisar do I mais com asterisco, nem do I menos com asterisco. A mesma coisa eu tenho para os números reais. Então, eu tenho o conjunto R, que é o conjunto dos números reais, o R com asterisco, quer dizer que não entra o zero, ou seja, são não nulos. Aqui não entra negativo, aqui não entra positivo, e aqui, ó, somente os positivos e aqui somente os negativos. Eu teria essas representações tanto para os irracionais como para os números reais. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Nós vamos falar um pouquinho disso agora, resolvendo algumas questões que eu separei aí para vocês. Bom, nós temos esses exercícios aqui. Vamos tentar comentar questão por questão, relacionando primeiro os símbolos de pertence e não pertence para esses elementos e para esses conjuntos. Vamos começar então. Primeiro, o número 1 e o conjunto do Z positivo. Esse conjunto do Z positivo é o conjunto dos inteiros. O número 1 é inteiro, então o número 1 está nesse conjunto porque é um positivo. Então, um positivo está nesse conjunto, então eu digo que ele pertence a esse conjunto. Lembra que os inteiros são números exatos, tá bom? O número menos 23 é um número negativo. Então, esse é um conjunto negativo, só que esse é o conjunto dos irracionais. Os irracionais são os números decimais infinitos, mas que não tem período. Então, esse é um número inteiro. Ele não faz parte desse conjunto. Então, eu digo que ele não pertence aos irracionais. Agora, vamos para frente. 72,5 negativo, ó. Esse conjunto, o R, ele aceitaria esse número, mas aqui eu tenho um R positivo. Esse número é um número que existe de verdade, então ele é um número real, só que ele não é positivo, então ele não pertence a esse conjunto. Raiz de 3. Raiz de 3, lembra que é uma raiz que não é exata. Então, se ela não é exata, ela é um número irracional. Aqui eu tenho os números racionais e positivos. Ela é positiva, só que ela não é racional. Ela pertenceria a esse conjunto, ó, que é o conjunto dos irracionais. Ou ao conjunto dos reais, porque ela é um número que existe de verdade. Então ela é um número real. Mas nesse caso ela não pertence a esse conjunto, porque esse conjunto é dos racionais. E racionais não se misturam com irracionais. Então ela não pertence a esse conjunto. Continuando aqui, ó, menos 35 não é um número natural. Por que não é natural? Porque ele é negativo. E no conjunto dos números naturais, eu só tenho os números exatos e positivos. Então, menos 35 não faz parte desse conjunto. Então, eu digo que menos 35 não pertence a esse conjunto. Aqui eu tenho a raiz quadrada de menos 3. Aqui eu tenho irracional. Gente, o conjunto dos números irracionais, ele tem as raízes que não são exatas. Só que essas raízes, elas precisam ser raízes de números positivos. Raiz de menos 3 é uma raiz quadrada de um número negativo. Ela não existe, tá? Não existe, ou seja, nem chega a ser um número real. É aquele número que a gente chama de número imaginário. Eu falei dele no finalzinho da aula passada. Então, essa raiz ela não pertence a esse conjunto, que é o conjunto dos irracionais, porque ela é um número imaginário, então ela não pertence a esse conjunto. Continuando aqui, nós temos o 17. Veja que 17 é um número exato, é positivo. Então, o 17 pertence a esse conjunto, porque esse é um conjunto dos números inteiros.
Então 17 é inteiro, é exato, então ele pertence a esse conjunto. Aqui pertence. O menos 31 é um número inteiro. Como ele é inteiro, ele é racional, lembra? Então menos 31, aqui entra negativo, que eu estou vendo o sinal de menos. Só não entraria se fosse zero. Então menos 31 pertence a esse conjunto. De novo, todo número inteiro é um número racional. Então ele pertence. Menos 1,7 é um número que existe de verdade, né? Porque existe de verdade. Eu estou vendo aqui os números reais. Então, menos 1,7 pertence sim aos números reais. Ele é um número racional e todo número racional é real. Agora lembra que ele não é inteiro nem é natural, tá? Ele é racional. Então ele pertence a esse conjunto. Aqui é negativo. Tudo certinho, pertence. O zero é um número real, só que o zero não entra nesse conjunto. Por quê? Porque nesse conjunto aqui, ó, tem o asterisco. Então, quando tem asterisco, quer dizer que não entra o zero. Então, o zero não pertence a esse conjunto. Aqui o zero está fora. Menos 3 sobre 7 é uma fração. Uma fração é um número racional. Toda fração é um número racional. Então, se é racional, é real. É um número que existe de verdade. Então, todo número racional é real. Aqui pertence. Observe que aqui é negativo e ali também. Então, tudo certinho. Esse número pertence a esse conjunto. Quando eu digo para você olhar o sinal, é porque se aqui for negativo e ali positivo, então não vai fazer parte, como foi aqui, ó, na letra C. Esse número é um número racional, só que aqui nesse conjunto, ó, só entrava número positivo. Então não pertence. Já nesse conjunto, aqui é negativo e aqui também, então pertence. Por último, nós temos a raiz quadrada de 10. Ela é inexata, então se ela é inexata, ela é um número irracional mesmo. Tá certo? Aqui é irracional. Então a raiz de 10 é um número irracional. Aqui só entra número positivo. Essa raiz é positiva, então a raiz de 10 pertence sim a esse conjunto. Então essa é a primeira questão para a gente relacionar elemento com os conjuntos numéricos. Vamos ver uma outra questão. Nessa questão 2, a minha tarefa é um pouco mais difícil, porque eu tenho que dizer se um determinado conjunto ele é subconjunto de outro. Ou seja, eu vou precisar dizer se esse conjunto aqui está contido nesse. Então eu vou preencher esses espaços usando esses dois símbolos que a gente viu na aula. Está contido ou não está contido. Vamos entender isso daqui. O conjunto dos números naturais, ele é composto somente pelos números exatos e positivos. Esse conjunto dos números naturais, será que ele está contido nesse conjunto? Veja que esse conjunto é o conjunto dos inteiros positivos e com asterisco. Gente, o conjunto dos números naturais não está aqui dentro. Vamos entender por quê. Se esse conjunto N e esse conjunto Z+ aqui, eu não tivesse esse asterisco, então o conjunto N e o conjunto Z+ seriam exatamente iguais. Mas o conjunto N, ele tem um elemento que não está aqui. Você consegue saber qual é? Qual é o elemento de N que não está aqui dentro? Exatamente, o zero. Então, como o zero não está aqui dentro, porque esse conjunto tem o asterisco, então eu digo que o conjunto dos números naturais não está contido aqui. Tá certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele tem quase todos os números que estão aqui. Só que os naturais têm o zero e esse não. Então, o natural não está contido ali. Então, aqui não está contido. Não está. Agora, os naturais com o asterisco estão contidos aqui? Não. Veja por quê. O conjunto dos números naturais, ele tem somente números positivos e exatos. Aqui eu tenho só os negativos. Então, não tem como, porque nesse conjunto só tem número negativo, então não tem como estar esses elementos aqui dentro. Então aqui só tem positivo, aqui só tem negativo, então lógico que não está contido. Observe que essa letra C é bem parecida com a letra A, só que agora eu tenho uma diferençazinha aqui, ó. O conjunto N com asterisco, você lembra dele? Ele não tem o zero, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nesse conjunto agora, que é o Z+, eu tenho o zero.
tá certo? No Z+, eu tenho o zero. Eu tenho o zero e todos os números que estão ali, porque aqui não entra só número positivo, não entra negativo, né? Então, ó, nesse Z+, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, ou seja, todos os números que estão aqui. Todos os que estão aqui também vão estar aqui. Então, eu digo que esse N com asterisco realmente está aqui dentro. Ou seja, todos os elementos desse primeiro são elementos do segundo. Então, aqui está contido. Vamos para frente. O conjunto do Q é o conjunto dos racionais. Nesse conjunto dos racionais com asterisco e com o sinal de mais, quer dizer que só tem os números racionais positivos e não tem o zero. Bom, esse conjunto é quase igual a esse. A diferença é que esse daqui não tem o zero e nesse tem. Então, todos os elementos do primeiro, ó, vão estar no segundo. Na verdade, no primeiro, falta um elemento que vai estar lá no segundo, que é o zero, mas todos os outros vão ser comuns. Então, aqui está contido. Espero que você tenha conseguido entender isso. Se fosse o contrário, por exemplo, se tivesse ali o asterisco, então não estaria contido, ou seja, o Q mais não estaria contido no Q mais com asterisco, porque no Q mais teria um elemento que não faria parte desse. Nesse caso é o contrário, então está contido. Agora observa aqui, ó. O Z menos com asterisco está contido aqui dentro. A gente já viu que todo número inteiro é racional. Então, se aqui é racional, aqui dentro tem todos os inteiros. Aqui eu tenho os negativos, ali também. Então, se aqui só tem negativo e ali também, tudo certo. Aqui tem o zero, ali não tem, ou seja, ali tem menos elementos, obviamente. Então, está contido sim. Eu não sei se você conseguiu entender. Como todo inteiro é racional, isso quer dizer que todos os inteiros estão aqui dentro. Então, todos esses números que eu estou vendo aqui, que são inteiros, eles estão aqui dentro. O asterisco só está dizendo que o zero não faz parte desse. Mas não tem problema o zero não fazer parte desse. Porque o zero está ali, então eu não vou precisar dele. O problema seria se esse conjunto tivesse o zero e aquele não. Vamos para frente. Observa aqui, ó. O conjunto do Z mais com asterisco é o conjunto que tem todos os inteiros positivos. Esse conjunto está contido nesse? Claro que está. Nesse conjunto N eu tenho todos os elementos positivos e exatos, que são exatamente os inteiros, positivos e exatos. Além disso, nesse N tem mais elementos, porque esse N tem o zero e ali não. Então todos esses elementos vão estar aqui dentro. Então, está contido. Observe que é a mesma situação que eu comentei antes. Se de repente aqui não tivesse o asterisco e aqui tivesse, isso daqui seria não está contido. Porque, ó, se aqui tivesse o asterisco e ali não, o que é que eu estaria dizendo? Que todo esse conjunto, que é o conjunto dos números positivos, estaria ali dentro. Mas nesse conjunto dos positivos teria o zero. E ali não estaria esse zero. Então, não tinha como esse conjunto estar contido aqui, porque aqui não teria o zero. Não é o caso aqui, mas poderia ser. Vamos adiante. O conjunto dos números naturais está contido nesse conjunto? Observe que não. Óbvio, gente, todo número natural é racional. Mas por que não está contido? Porque nesse conjunto dos naturais eu só tenho números positivos. E aqui eu só tenho números negativos, ó. Só tenho números negativos. Na verdade, esse conjunto e esse não tem nenhum elemento em comum. Por quê? Porque nesse conjunto primeiro, no N com asterisco, só entra número positivo, porque nem o zero está aqui. E nesse conjunto aqui, só entra número negativo, embora o zero esteja. Então, o zero que poderia ser um elo aqui entre esse e esse, não é, porque esse não tem. Então, nenhum elemento de um conjunto está no outro. Então, aqui eu digo que não está contido. Letra H. Todo número natural é racional. Verdade, todo número natural é racional. Só que nesse conjunto dos racionais, observe, não tem o zero. E o zero tem aqui.
Então, não tem como todos os elementos daqui estarem aqui, porque aqui falta o zero e o zero tem ali. Eu comentei isso em 2 letras aqui atrás. Ó. Então, não está contido, por quê? Porque nesse conjunto tem um zero. E quando eu vou comparar, aqui está faltando o zero. Então, não posso dizer que esse conjunto está contido nesse. A falta do asterisco. Se tivesse um asterisco aqui, ou se não tivesse ali, era perfeito. Mas aqui não é perfeito, então não está contido. Todo número racional, letra I, todo número racional é real. Então, todos os elementos racionais estão aqui dentro. O problema, de novo, nesse conjunto tem o zero, naquele não tem. Então, esse zero daqui não é elemento dali, então não tem como esse conjunto estar contido nesse. Falta o zero. Se não tivesse esse asterisco, ou se tivesse um asterisco aqui, tudo certo, mas nesse caso não está contido. Olha só, todo número irracional é real. Então, todos os irracionais são reais. Esse conjunto está contido nesse. Aí você vai dizer, ô Dionísio, e o asterisco? Os irracionais, eles não têm o zero, então o zero não está aqui. Aqui só tem número negativo, de fato, porque não pode ter zero nesse conjunto, ele é irracional. Então, todos os irracionais estão aqui. Como eu estou fazendo a comparação de negativos, de fato está contido. Olha para a próxima. O conjunto dos inteiros positivos. Aqui não tem o zero, tá bom? Somente os positivos, aqui não tem o zero. São aqueles naturais, 1, 2, 3, sem o zero. Todo inteiro é racional, então todos esses números inteiros estão dentro desse conjunto dos racionais. De fato, esse conjunto está contido nesse. Vejam, aqui eu tenho todos os inteiros, só os positivos, como se fossem só os naturais, menos o zero, né? E ali eu tenho todos, porque eu tenho todos os positivos também, inclusive os decimais e as frações. Então, todos esses elementos estão ali dentro, está contido. Para a gente fechar, todo número racional de fato é real, tá? Todo racional é real. Então, esse conjunto aqui, se não tivesse esse asterisco, esse conjunto estaria contido nesse, porque todo racional é real. O problema é o asterisco. Nesse conjunto não tem o zero, então o zero que tem aqui está faltando ali. Então, se esse zero não é elemento desse conjunto, ó, se esse zero daqui, né, porque aqui tem o zero, porque eu não estou vendo asterisco aqui. Então, aqui tem o zero. Então, se aqui tem o zero e ali não tem, então não tem como todos os elementos desse conjunto estarem ali. Então, não está contido. Vamos ver mais uma questão? Para a gente fechar, então, essa parte de conjuntos numéricos e subconjuntos, a gente tem aqui essa questão bem simples, né? Se a gente já conseguiu resolver aquela segunda, essa daqui é muito tranquila. Assinale a alternativa falsa. Primeira, todo número inteiro é real. Então, a gente já falou disso, né? Todo número inteiro é real. Se a gente imagina os conjuntos, a gente dividiu assim. Vamos imaginar que a gente tem um universo. Esse universo eu consigo dividi-lo em 2 grupos. Aqui os irracionais, seria o grupo maior, obviamente, né? E aqui os racionais, mas eu já disse a vocês que por construção a gente acaba fazendo assim para facilitar a nossa empreitada aqui. Então aqui dentro desse universo dos números reais, eu faria uma divisão em 2 partes. Então, aqui eu tenho os irracionais, é a parte maior, mas eu representei aqui. E aqui eu teria os racionais. Nós vimos isso na aula passada. Dentro dos racionais que estão aqui, eu tenho um grupo menor, que é o grupo dos naturais. É formado pelo 0, 1, 2, 3 e todos os números que nós usamos para contar. Eu tenho os números inteiros, que é esse outro grupo. Vejam que todo natural é inteiro, todo natural é racional e todo natural é real, né? Porque está dentro do maior. Mas aí eu não posso dizer, por exemplo, que todo racional é inteiro,
Por quê? Porque um racional, como por exemplo 1 sobre 2, é uma fração que só faz parte dos racionais e dos reais, obviamente, mas não faz parte dos inteiros nem dos naturais. Então eu preciso entender essas coisas. Então todo número inteiro é real porque os inteiros estão dentro do conjunto dos reais. Todo número natural, a gente está vendo aqui os naturais, eles estão dentro dos racionais, que é esse grupo aqui. Então todo natural é racional. Todo inteiro não negativo, que é um inteiro não negativo, é um inteiro de 0 para cima. Todo inteiro não negativo é natural. Isso é simples, né? Então, se é inteiro e não é negativo, então ele é natural. Isso aqui também está certo. Todo número racional positivo é real. Todo número racional, não importa se é positivo ou negativo, todo número racional, positivo ou negativo, é real, tá? Ou zero, obviamente. E por último, todo número real positivo é irracional. Bom, se é um número real, a gente já viu, pode ser racional ou irracional, né? Então, eu não posso dizer que todo número real, positivo ou negativo, não importa. Todo número real, por exemplo, 1 sobre 2 ou menos 3 sobre 4. Veja, 1 sobre 2 é um número real, positivo, mas ele é racional. Menos 3 sobre 4 é um número racional, negativo, ele é real. Ou seja, é um número real negativo, mas não é irracional. É um número real positivo, mas não é irracional. Então, todo número real positivo é irracional? Não é. Isso daqui é falso. Então, aqui a gente teria a alternativa E. Bom, gente, de conjuntos e de conjuntos numéricos seria isso, tá? Na sequência, é bom que vocês peguem alguns exercícios e tentem fazer. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês deixam aqui nos comentários ou mandam mensagem lá no privado que a gente tenta se ajudar. Por hora é isso, a gente se encontra mais adiante para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.